Bom dia, meus amados. Hoje nós estamos no penúltimo dia de leitura do livro de Deuteronômio. Quero parabenizar você que está aí firme, constante na leitura. Mais um pouquinho você já completou mais uma etapa. Hoje nós vamos ler o capítulo 29, 30 e 31. Nesse momento iremos comentar e, como sempre, te encorajo a fazer a leitura para que você possa pegar os detalhes que talvez nós não comentemos aqui. Capítulo 29 começa a falar aí de Moisés abençoando Israel nas campinas de Moabe. E eu separei alguns trechos, né? O verso 4, na revista atualizada, ele vem depois de ter falado de tudo que Deus fez, de todos os milagres, fazendo eles lembrarem de tudo que Deus fez por eles durante todo o caminho. E aí o verso 4, ele vai dizer assim: porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Nós lemos durante todo esse livro e durante toda a narrativa do Êxodo, o povo se rebelando, o povo errando, o povo desobedecendo, o povo sendo incrédulo. E o que esse verso mostra no verso 4 aqui, ele vem depois, o que antecede ele é o 3 que diz assim: as grandes provas que vossos olhos viram e as grandes maravilhas que vocês viram. E aí ele fala no 4 isso que a gente acabou de ler, que o Senhor não deixou que eles entendessem com o coração e nem os olhos deles pudessem ver tudo isso. O que nós aprendemos aqui? Que Deus não é refém das falhas humanas, que Deus não é refém de todo o procedimento humano, ou seja, Deus não estava ali tentando escrever uma história e não sabia qual era a cena do próximo capítulo, porque vai que, né, eles mudam de ideia. Apesar de todas as falhas humanas, o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas. Quando chega no verso 5, ele diz assim, eu vou lendo agora na versão parafraseada da mensagem: conduzi vocês pelo deserto durante 40 anos, e todo esse tempo suas roupas não rasgaram, nem suas sandálias. Vocês viveram bem sem vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Assim provei a vocês que eu sou, de fato, o Eterno, o seu Deus. Pra gente parece uma coisa assim muito vaga, né, esse texto. Mas para um povo que tinha o vinho e o pão dentro de sua cultura como algo imprescindível, que não dava para ficar sem, nós vamos ver o elemento do vinho e o elemento do pão em muitas passagens bíblicas, depois daqui e antes daqui. Inclusive quando Abraão vence a batalha e Melquisedeque vem ali no caminho e nós vemos Abraão devolvendo o dízimo para Melquisedeque dos despojos da vitória, você vê que Melquisedeque vem trazendo pão e vinho. O pão e o vinho eram elementos imprescindíveis na cultura hebraica. Agora, durante 40 anos, o que eles comem é o maná. E Deus fala, eu mantive vocês 40 anos sem aquilo que vocês consideram imprescindível. Eu tirei o que é imprescindível. Eu tirei o que vocês pensavam ser essencial, para provar para vocês que quem é essencial sou eu. Vocês podem viver sem tudo, mas não podem viver sem mim. Quando nós vamos lá no finalzinho do capítulo, do verso 13, eu peguei uma frase que está dizendo assim: o Eterno, com esta aliança, confirma que vocês são povo dele e que ele é o Eterno, o seu Deus, exatamente como ele prometeu a vocês e seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Verso 14. Não estou fazendo esta aliança e seu juramento apenas com vocês. De fato, ela está sendo firmada com vocês que estão hoje aqui, na presença do Eterno, o seu Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Vocês se lembram das condições em que viviam no Egito, como zigue-zaguearam pelas nações em sua peregrinação até aqui. Vocês já viram o suficiente das obscenidades dos deuses dessas nações, do lixo moral, que são aqueles deuses de madeira, pedra, prata. Não baixem a guarda para ninguém, homem ou mulher, se afaste do Eterno e se envolva com os falsos deuses das nações, para que nenhuma erva daninha brote e se espalhe entre vocês. Ele está dizendo que uma atitude, um comportamento ruim de uma pessoa poderia ser como uma erva daninha, contaminando todo mundo. E ele vai dar um exemplo, ele diz, por exemplo, alguém que depois de ouvir as palavras do juramento da aliança, desculpa a si mesmo pensando, vou viver do jeito que me agrada, obrigado. Mais ou menos assim,
O Senhor falou tudo isso, legal, essa é a opinião de Deus, essa é a opinião da comunidade, mas não é minha. Eu vou viver de outro jeito, muito obrigado. O que ele está dizendo aqui? E acaba arruinando a vida de todos à sua volta. O Eterno não vai perdoá-lo, sua ira e seu zelo irromperão como um vulcão contra o infrator. Ele será soterrado pelas maldições escritas nesse livro. O Eterno apagará o nome dele dos seus registros e separará de todas as tribos de Israel para aplicar um castigo especial de acordo com as maldições escritas no livro da Revelação. Aqui ele está trazendo o poder contagioso do pecado. O poder de subverter toda uma geração. O poder de envolver as pessoas que estão ao seu redor. O que ele estava dizendo é, uma pessoa que tomou uma decisão de viver em pecado, dentro de uma visão de comunidade, ele não está só contaminando a si mesmo ou falhando consigo mesmo, ele está falhando com todos à sua volta. E no final tem um texto aqui, que no final do capítulo 29, que é bem conhecida. Na revista atualizada está assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Na versão mensagem, a parafraseada, ela vai dizer assim: o Eterno, seu Deus, cuidará das coisas encobertas, mas as coisas reveladas são da nossa conta. Cabe a nós e nossos filhos cuidar de todos os termos dessa revelação. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que tem coisa que eu e você não podemos saber e que eles também não deveriam saber, que Deus decidiu não revelar, que Deus decidiu ficar para ele. Isso não cabe a nós e isso não vai mudar nada na hora do julgamento do Senhor sobre as nossas ações. Deus nunca nos julgará por uma coisa que ele não falou. Ah, mas você deveria ter orado para conhecer o coração de Deus, você deveria ter orado para saber a vontade de Deus. Sim, você deveria e deve orar. Mas isso não vai mudar o fato de como Deus irá olhar para a sua obediência ou não, porque isso é subjetivo. Mas existe algo objetivo, que é a palavra dele. E essa palavra é o que deve reger as nossas vidas. É sobre essas palavras que nós deveríamos debruçar toda a nossa atenção. É muito mais importante para a nossa vida buscar aquilo que já foi deixado claro, aquilo que já está escrito e viver sobre elas, porque é sobre essas coisas que o Senhor cuidará, porque essa pertence a nós, a nossos filhos, para que cumpramos todas elas. Quando entramos no capítulo 30, ele vai dizer o seguinte: vou dizer o que acontecerá quando vocês estiverem entre as nações pelas quais o Eterno os espalhou, e as bênçãos e as maldições estiverem se cumprido, exatamente como expliquei aqui, e vocês e seus filhos as levarem a sério e retornarem para o Eterno, o seu Deus, e obedecerem de todo o coração os mandamentos que hoje estou transmitindo. O Eterno restituirá tudo o que vocês perderam. Ele terá compaixão de vocês e os recolherá de todos os lugares por onde estiverem espalhados. Não importa onde estiverem, o Eterno tirará vocês de lá e os trará de volta à terra de seus antepassados. Ela será sua novamente, ele dará a vocês uma vida longa e agradável e os tornará ainda mais numerosos que os seus antepassados. Eu quero pegar uma porçãozinha do verso 8, que ele diz assim: vocês terão um novo começo, sendo obedientes ao Eterno, cumprindo todos os mandamentos. Aqui o Senhor já está falando de quando eles se afastarem, quando eles falharem. E aonde eles estiverem, se eles se arrependerem, o Senhor faz com que tudo volte como estava. O Senhor é um Deus misericordioso e ele é compassivo. E durante a história de Israel você vai perceber como Deus não tinha problema em permitir que eles perdessem tudo e como em um momento Deus restituía tudo novamente. Era para mostrar que Deus estava atento, que para Deus é fácil devolver. O que nós devemos ter é uma mentalidade de andar nos caminhos do Senhor. Para Deus não há nada impossível, para Deus não há nada difícil, para Deus não há nada que não possa ser feito. O que separa a gente de viver o bom, o perfeito e agradável, como diz Paulo, é uma transformação de mente. E o que Deus está dizendo aqui é que para ele não tem problema. Deus permite que eles se espalhem por todas as nações por um pecado e reúne de novo eles, todo mundo, e dá um novo começo com uma maneira simples, porque Deus tem poder. A preocupação não tem que ser se Deus tem poder para devolver ou se Deus tem poder para refazer. A questão é se eu quero viver no ganha-perde, 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 porque sou inconstante no meu comportamento. Ele vai falar isso aqui mais para frente sobre ter a mente dividida. Verso 10 ele vai dizer: mas isso só acontecerá se vocês derem ouvidos ao Eterno. Está dizendo, ele só vai restituir caso vocês derem ouvido ao Eterno, o seu Deus, e cumprirem os mandamentos e regulamentos escritos no livro da Revelação. Nada de fazer as coisas com o coração dividido. Vocês devem se dedicar ao Eterno de todo o coração, sem reservas alguma. Eu costumo dizer que Deus não quer ser o segundo na tua vida, mas Ele também não quer ser o primeiro, Ele quer ser o único.
Imagine um homem que tem mais do que uma mulher. Imagine você, mulher, hoje que está escutando esse áudio, e pense assim, imagine se seu marido tivesse mais do que uma mulher. Tivesse 3 mulheres, ele chegasse para você e dissesse assim, olha, eu tenho 3 mulheres, mas fica tranquila, porque você é a primeira e você é a principal. Você não aceitaria. Ser principal quando o seu amor está sendo dividido não é algo interessante. Você não aceitaria se Deus também não aceita. O que ele está dizendo é que ele não quer ser o primeiro na vida de Israel, como ele não quer ser o primeiro na nossa vida. Ele quer ser tudo. Ele quer ter nosso coração por completo. Ele quer que o nosso coração esteja diante dele sem reservas. Porque um coração dividido, ele é um coração que fica desfrutando do juízo e da bênção. Do juízo e da bênção. E não é o que Deus preparou para nós e não é o que ele quer para nós. Ele vai dizer isso no verso 15, aqui volta, né? Nós começamos a ler hoje o 30, ele dizendo que o Senhor não tinha dado coração para eles entenderem e nem olhos para eles verem o que o Senhor estava fazendo. Isso mostra a parte de Deus em dizer para eles, ó, eu não sou refém de vocês, tá? Eu não sou refém, tudo isso aí já era, eu estou acima das decisões de vocês. Mas aqui no verso 15, o Senhor mostra o outro lado da moeda, que é a parte deles. Ele diz assim, verso 15, vejam o que eu fiz por vocês hoje, pus diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Verso 16, entendo hoje, amem ao Senhor o seu Deus, andem em seus caminhos, cumpram os seus mandamentos, regulamentos e decretos para que vocês vivam de verdade e tenham uma vida próspera e abençoada pelo Eterno na terra que daqui a pouco vocês vão conquistar. Pulamos para o verso 19, ele diz, hoje conclamo os céus e a terra como testemunhas, ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. De novo o Senhor dizendo, eu estou colocando diante de vocês 2 portas aí, a porta da vida e a porta da morte. Eu aconselho vocês que escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Capítulo 31, o Senhor já começa falando aqui sobre passar o cajado aí para Josué. Ele vai dizer assim, Moisés dirigiu as palavras a todo o povo de Israel e ele disse, já estou com 120 anos de idade, hoje não tenho mais a mesma capacidade de antigamente. E o Eterno me disse, você não atravessará o rio Jordão. O Eterno, seu Deus, atravessará o rio à frente de vocês e destruirá as nações que aparecerem no seu caminho, para que vocês possam dominá-las. E Josué atravessará o rio à frente de vocês, como o Eterno determinou. Quando pula lá para o verso 9, Moisés fala sobre... Aqui está, vou ler para vocês entenderem aqui na mensagem parafraseada. Moisés escreveu toda a revelação e entregou aos sacerdotes descendentes de Levi para carregarem a arca que carregavam a arca da aliança do Eterno, e todos os líderes de Israel, e deu estas ordens. Ao final de cada 7 anos, no ano em que todas as dívidas são canceladas, nós já falamos sobre as dívidas canceladas lá atrás, durante a festa das cabanas dos peregrinos, quando todos os israelitas comparecerem na presença do Eterno, o seu Deus, no lugar designado por ele, leiam essa revelação a todo Israel e todos ouvirão. Ou seja, essa lei que ele está escrevendo aqui, estava escrevendo novamente, precisava ser lida diante de todo Israel de 7 anos, diante de todo mundo, criança, todos precisavam ouvir, para que todas as gerações soubessem exatamente o que essa mesma geração sabe. Final do verso 15 diz, assim Moisés e Josué entraram na tenda do encontro. Imagina aqui, Josué agora está entrando, lá atrás diz que ele ficava à porta da tenda, enquanto Moisés entrava na tenda. Agora ele vai pegar o cajado e agora não está mais na porta da tenda, ele entra na tenda. E o Eterno apareceu a eles, agora não só a Moisés, mas aos dois, numa coluna de nuvem perto da tenda. O Eterno disse a Moisés, você morrerá e em pouco tempo se reunirá aos seus antepassados. Assim que você for enterrado, o povo irá se prostituir com os seus deuses estrangeiros da terra e que estarão entrando. Eles me abandonarão e violarão a aliança que fiz com eles. Eu ficarei irado, furioso, por isso vou me afastar e deixá-los por conta própria. Nem mesmo me virarei para ver o que está acontecendo. Muitas calamidades e desastres devastarão a terra deles, porque estarão indefesos. Eles perguntarão, não teria acontecido todo este mal porque o nosso Deus não estava aqui? Mas ficarei longe da vida deles, olhando em outra direção por causa da maldade deles e do envolvimento deles com outros deuses. Imagina a situação de Josué. Josué entra na tenda para ouvir as primeiras palavras de Deus ali a respeito do seu tempo, do seu turno dentro do cuidado daquele povo, que ele escuta o seguinte, Moisés, você vai morrer, e quando você morrer o povo vai abandonar, o povo vai falhar. E isso para Josué já denotava qual seria o desafio que ele teria liderando esse povo.
Aí o Senhor vai dizer no verso 19 que eles teriam que cantar uma canção, que o Senhor ensinaria para eles uma canção para eles se lembrarem disso. Nós só vamos ver a canção amanhã, no capítulo 32. Mas no verso 23 diz assim, do capítulo 31 ainda. Depois o Eterno ordenou a Josué, filho de Nun: seja forte e corajoso, você conduzirá o povo de Israel para dentro da terra que prometi dar a eles. Eu estarei com você. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras dessa revelação, até a última palavra, ele ordenou aos levitas, que eram responsáveis por carregar a arca da aliança do Eterno: peguem o livro da revelação e ponham-no ao lado da arca da aliança do Eterno, e o seu Deus, e ela ficará, e ele deve ficar, ou seja, o livro da revelação, ali como testemunho, ou seja, não teria como eles dizerem que não lembravam mais. Cada 7 anos eles iam ter que ler. Isso ficava ali na Arca da Aliança, justamente para mostrar a importância da palavra de Deus naquilo que se dizia ser a presença. A Arca da Aliança, lugar onde a presença de Deus se revelava, era o lugar onde a palavra de Deus estava, mostrando que a presença de Deus e sua palavra têm a mesma importância. Não tem como ter a presença sem ter a palavra. Quando chegamos ali no final, Moisés, ele internaliza as palavras de Deus, e ele confia, ele acredita que o povo vai se desviar. E ali no finalzinho do 29, ali 28 e 29, ele vai dizer: sei que quando eu morrer, vocês se corromperão, abandonando o caminho que os mandei trilhar e abrindo a porta para todas as consequências desastrosas. Vocês estão determinados a fazer o mal, a afrontar o Eterno. Sei que estão e irão provocar intencionalmente a ira dele com seus atos rebeldes. Assim, diante de um Israel reunido e atento, Moisés ensinou a letra desta canção, do começo ao fim. A canção nós vamos ver amanhã. O que nós aprendemos hoje é que para Deus não há problema em fazer o que precisa ser feito. Qualquer dificuldade que nós enfrentamos na vida, ela não é uma dificuldade para Deus, não é um problema para Deus. Tudo, independente da circunstância, independente da complexidade do estado da vida que você esteja vivendo, não há nada que seja difícil para Deus. A grande questão não é o que Deus pode ou não fazer, porque Ele é o Deus do impossível, é o Deus que tudo pode. A questão é o quanto você e eu estamos dispostos a ouvir a Deus, e quanto nós estamos dispostos a mudar e deixar que nossa vida, que nossa história, que os nossos desejos, as nossas convicções se alinhem à palavra de Deus. A dificuldade não é em receber de Deus algo que Ele pode nos dar. A dificuldade é alinhar os nossos pensamentos, a nossa forma de viver ao Senhor. Jesus vai dizer isso lá na frente: aquele que ganhar a tua vida, perderá, porém aquele que perder por amor de mim, ganha-la. Porque o que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que Jesus está dizendo é que perder a vida é realmente passar nossa vida para o senhorio de Cristo, e fazer de Jesus o nosso Senhor é fazer dele o dono das nossas ações, e se nós não somos donos de nós mesmos, não temos autonomia para tomar decisões sem consultá-lo e sem que essas decisões estejam alinhadas com a palavra de Deus. Queria deixar isso bem claro para você. Jesus não é Salvador de quem Ele não é Senhor. Então que você nessa manhã faça uma pergunta. Talvez você tenha recebido Jesus como seu Salvador. Fique feliz em saber que Ele te ama ao ponto de te salvar. A pergunta é: Ele é teu Senhor? No sentido de, Ele tem um controle da tua vida? As suas ações, suas decisões, seus pensamentos estão alinhados com os dele? Porque se você é dele mesmo, você não é mais dono de si mesmo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Que você viva dessa maneira, porque não há só ônus em ser dele e ser governado por ele, há bônus. Porque se eu e você cuidamos bem de nossas propriedades, quanto mais o Senhor de você, que é propriedade exclusiva dele. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.